Olá, tudo bom? Vou esperar o pessoal entrar aí agora, né? Estamos começando aqui a nossa live e estou muito feliz de ter sido desafiado a fazer uma live assim, um culto ao vivo. Estou na minha casa aqui, no aconchego do meu lar, morrendo de saudade dos irmãos. Estou morrendo de saudade da DGO, de nós estarmos juntos em comunhão. Tá todo mundo junto ali, né? Eu tô com uma saudade, irmão. Sabe por que eu tô com saudade? Do hall de entrada da igreja, quando a gente fica ali, o pátio da igreja, onde a gente fica conversando e compartilhando, porque muito bom estar entre os irmãos, né? E eu estou aqui com a minha esposa, meus filhos estão ali assistindo no outro cômodo, até para não fazer barulho, né? Você sabe como é menino. Mas estou muito feliz de estar aqui junto de vocês. E vamos esperar o pessoal chegar aí, né? Enquanto o pessoal chega, a gente vai ouvindo aí. Eu vou ligando o computador aqui para ver se eu, enquanto compartilho com vocês, também consigo ver aqui quem está entrando, como é que tá. Amém? Estou muito feliz de ter vocês aqui. E queria saber, enquanto a gente está aqui conversando, eu queria saber o que vocês têm feito, como é que tem sido o culto de vocês. Agora o culto familiar bombou, né? A gente sempre falava que culto familiar, a importância do culto familiar, e agora nós estamos aqui vendo o culto familiar. Então, é muito bom isso, é muito bom a gente saber, né, que a igreja está ativa, que a igreja está no seu lar, mas ainda participando do corpo de Cristo, né? E é isso aí. Hoje nós vamos falar, eu vou falar um pouquinho hoje, eu queria falar sobre família. Nós temos vivido momentos de crise, nós temos vivido momentos difíceis, né? Na nação brasileira e no mundo com o Covid-19. A gente sabe o tanto que tem sido difícil para as pessoas. Tenho certeza que você aí também está tomando seu cuidado, né? Então você, sua família, toma cuidado. Você que é do grupo de risco, você fica em casa, tome cuidado, higienize bem as suas mãos, né? Por favor, fique um pouquinho afastado ali daquele familiar que tem que sair para comprar alguma coisa e tal. Cuide dos mais velhos aí, né? Das pessoas que precisam de um pouquinho mais de cuidado. E nós vamos vencer. Com certeza o nosso Senhor Jesus Cristo tem nos guardado, tem guardado a nossa família, guardado a nossa casa, tem guardado... A gente não vive, como a Zama estava comentando ainda há pouco comigo, a gente não é alegre ou feliz por causa das circunstâncias, mas nós somos alegres e felizes. E nós temos um espírito de guerreiro, de vitória, porque nós confiamos naquele que morreu por nós e nos garante a vida eterna, né? Então é por isso que nós estamos alegres. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aí eu não sei como é que tá aí, se o pessoal já tá entrando, né? Como é que tá o pessoal? Você pode compartilhar. Eu queria, antes de começar a ler a palavra do Senhor, eu queria que a gente fizesse um período de oração, um momento de oração, onde a gente vai entregar não só... Eu queria fazer uma oração especial hoje, queria que você orasse não só pelas pessoas que estão com você na sua casa, que é muito importante, mas que nós orássemos também por aquelas pessoas que precisam estar saindo para trabalhar, que precisam estar na rua, os médicos, bombeiros, policiais, estão arriscando a sua vida nesse momento. Mas nós orássemos também para aquelas pessoas que são pobres. O Felipe fez uma oração, a gente conjunto hoje, o Felipe de Missões, e eu achei muito bonito porque ele falou, vamos orar pelas pessoas que estão em lugares tão, sem recursos, e que Deus abençoe essas pessoas. Mas também vamos orar pelas pessoas que têm condições financeiras, pessoas que têm prosperidade, vamos dizer assim, que têm muito dinheiro, para que Deus toque no coração dessas pessoas também, para que elas possam ajudar uns aos outros e o nosso Deus possa abençoar todos dessa forma. Amém? Então eu te convido a orar comigo agora. Fecha os teus olhos aí e vamos orar. Amém? Vamos lá? Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor. Estamos, ó Deus, cheios da Tua graça, cheios do Teu amor. Felizes, ó Deus, porque Tu tem nos dado, Senhor, saúde, Senhor. Mesmo em momentos, ó Deus, em que, Senhor, essa saúde tem sido, Senhor, confrontada com esse Covid-19, mas cremos na Tua vitória, Senhor. Cremos que Tu podes, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nos abençoar, que Tu podes, Senhor, abençoar a nossa casa, abençoar a nossa vida.
Pai, então eu lhe peço, Senhor, sobre a vida de cada um, Senhor, que Tu venha, Senhor, a colocar, ó Deus, no coração de cada um, Senhor, a paz, Senhor, não o desespero, que nós não venhamos, ó Deus, a ficar preocupados, ó Deus, apenas com as notícias que saem na TV, mas nós venhamos, ó Deus, também buscar na Tua palavra qual é a Tua direção, qual é o caminho que Tu queres, ó Deus, para a nossa vida, como nós devemos nos portar em todas as situações, inclusive, Senhor, nesse momento, Senhor, em que nós precisamos mais e mais de Ti. Senhor, nós somos totalmente dependentes de Ti. Não só agora, Senhor, mas em todos os momentos. Mas no momento de crise, Senhor, nós precisamos que abrimos a nossa mente e entendemos o quanto somos pequenos, ó Deus, perante o Teu poder e perante a Tua presença, Senhor. Ajuda, Senhor, aos pobres, ó Deus, ajuda, Senhor, aqueles que têm mais recursos, Senhor, que todos eles possam ser, Senhor, usados por Ti, Senhor, um para ser abençoado, outro para ser abençoador. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém? Então eu gostaria agora, eu queria compartilhar com você um pouco da Palavra de Deus, um trecho da Palavra de Deus, e nós vamos falar sobre família. Se eu fosse intitular a minha mensagem hoje, essa mensagem que eu quero passar para você hoje, eu queria colocar que fosse assim: não desista de lutar pela sua família. A gente vê muito blog hoje, muitas postagens na internet de pessoas desesperadas e o brasileiro leva tudo na brincadeira, mas a gente sabe que muitas vezes isso é um fundo de verdade, de pessoas que têm os seus casamentos agora abalados porque estão juntos tempo demais, pessoas que têm um casamento abalado porque os problemas agora parece que são tão grandes que eles não estão sufocando. Mas a gente sabe que nós precisamos lutar pela nossa família. Nós sabemos que nós precisamos lutar pelos nossos, né? Então, eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia em 1 Samuel capítulo 30, 1 Samuel capítulo 30, e nós vamos ler do versículo 1 até o 6º. Capítulo 1 até o 6º. E diz o seguinte, 1 Samuel 30, do versículo 1 até o versículo 6, amém? Logo depois nós vamos ler do 16 ao 19, ok? Diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinha queimado com fogo, e tinha levado cativo as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada de fogo. E suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o seu povo, que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava amargurada. Cada um por sua causa, dos seus filhos e por causa das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor Deus. Amém? Agora vamos lá para o versículo 16 e diz: E descendo, o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face da terra, comendo e bebendo, e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram das terras dos filisteus e da terra de Judá. E feriu Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão os 400 moços que montados sobre os camelos fugiram. Assim salvou Davi tudo o quanto os tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres salvou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também deste o despojo, até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Então, essa é a história de Davi em Ziclag. E é uma história que talvez não seja tão conhecida como a história de Davi e Golias, né? A
gente conhece muito bem a história de Davi e Golias, e outras histórias como essa talvez passam desapercebidos, talvez nós desconhecemos. Mas essa história, com certeza, para Davi, foi uma história muito emocionante. Foi um momento da sua vida de grande valia e de grande, vamos dizer assim, ajuda de Deus. Porque vencer Golias na época que Davi era jovem, com certeza foi uma grande vitória. Mas ele estava arriscando apenas a sua própria vida, e a gente na juventude é assim, né? Vamos lá e tal. Muitas vezes para ele foi uma grande vitória, com certeza. Mas eu fico imaginando a situação de Davi em ver os seus filhos, sua mulher, suas filhas, toda uma cidade dos seus amigos, todas as mulheres daquela cidade terem sido sequestrados. Com certeza essa vitória para Davi foi uma vitória. Caiu aqui a rede, vamos começar. Então a situação de Davi e seus guerreiros naquela fase, naquela história, estava sendo terrível. Davi, o homem escolhido por Deus, está agora lutando uma guerra que não é sua, fugindo do seu rei Saul, e ele está refugiado na terra do Filisteu, do seu inimigo, Aquis. Essa é a situação que Davi se encontra. Ele sai para uma guerra agora e deixa os seus filhos, suas mulheres, e deixa tudo na terra de Ziglag, uma terra que não é a terra dele. Olha que Davi está correndo de Saul, ele está se escondendo com medo de Saul acabar com a sua vida. E essa história é engraçada porque quando nós pensamos nisso, irmãos, nós passamos a entender que mesmo aquele que tem a promessa de Deus, e olha, Davi era o homem segundo o coração de Deus, e mesmo ele tinha seus problemas, enfrentava suas lutas, e nós como servos de Deus não somos diferentes, nós não estamos isentos das angústias, das dificuldades, mas nós temos um Deus que cuida da gente. E Davi sabia disso. E aí ao chegar naquele lugar, Davi e seus valentes, ele chega a Ziglag e encontra a sua casa totalmente sequestrada, todos os seus bens roubados, uma destruição total. Eu acho tão interessante essa parte da história, porque Davi, quando ele chega àquele local, a Bíblia diz que ele e os seus guerreiros, e olha, irmãos, que os guerreiros de Davi eram homens valentes, eram homens fortes, e a Bíblia diz que eles alçaram a voz, uma grande voz de grande choro, e choraram até não ter mais forças. Você já imaginou um negócio desse? Homem chorando, com a voz alta. O homem geralmente chora, sai uma lágrima ali ou outra, tenta esconder, mas aqueles homens estavam tão desesperados que choraram em alta voz e até os seus pulmões secarem e não conseguirem mais chorar. Para você ver o tamanho do desespero daquela pessoa, do tamanho do desespero de Davi. E é interessante, irmãos, quando nós pensamos nisso, Davi tinha perdido suas propriedades, Davi tinha suas posses ali, Davi tinha perdido sua família para um inimigo. Os amalequitas tinham atacado a cidade e roubado tudo de precioso que eles tinham. E essa citação, irmãos, essa parte do versículo, ela traz-nos à memória, a gente começa a entender o quão é importante a nossa família, o quão é importante a família que Deus nos deu. E eu acho, toda vez que eu ouço essa história, toda vez que eu leio essa história, eu fico intrigado, pensando qual foi a imaginação de Davi em sair para uma guerra com todos os seus guerreiros e deixar o melhor que ele tinha, o bem mais precioso dele, desprotegido. Desprotegido ficou a família dele. E é engraçado porque nós fomos pensar assim, irmãos, a nossa família é o nosso maior tesouro. Nenhum sucesso, irmãos. Nenhum sucesso compensa, voltamos de novo aí, tá caindo aqui, eu não sei o que é. Mas nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. E Davi naquele momento ele tinha deixado os seus filhos ali. E muitos hoje, se nós formos pensar, eles têm deixado, assim, infelizmente muitas pessoas hoje constroem os seus monumentos de vitória em cima dos destroços do seu lar. Eles estão tão assim, impactados em ser bem-sucedidos, em ser vitoriosos, em alcançar as coisas, e têm deixado o seu bem mais precioso desprotegido. Hoje eu venho te falar, não desista de lutar pela sua família. Eu não sei se você já ouviu alguém falando alguma coisa assim, mas tudo que eu fiz foi por eles, mas infelizmente eu os perdi. Que você não seja um desses, que a sua família seja colocada
num lugar de destaque, onde você luta por ela. E talvez, irmãos, o nosso inimigo hoje, com certeza, na verdade, o nosso inimigo não usa espadas. O nosso inimigo não ateia fogo na nossa casa, assim como os amalequitas atearam fogo na cidade de Davi, na cidade de Ziclag ali. Mas o nosso inimigo, ele tem lutado contra nós. Ele tem tentado contra nós. E muitas vezes ele não toca o fogo ali, mas nossas casas muitas vezes estão incendiadas pelas discussões, incendiadas pelas brigas, e o nosso inimigo é tão danoso quanto o inimigo de Davi. E nós muitas vezes temos deixado isso acontecer dentro da nossa casa. E olha, meu irmão, nosso inimigo não tira férias, ele não descansa, ele é o maligno. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E quando a gente ouve sobre destruição, a gente vê que o inimigo atacou 5 áreas da vida de Davi, que eu quero falar rapidamente aqui com você. A primeira área da vida que nós vemos o inimigo atacar em Davi, o inimigo atacou as finanças de Davi. A Bíblia fala que os amalequitas chegaram ali e roubaram tudo. Eles roubaram tudo que Davi tinha. Muitas pessoas têm sido atacadas nessa área financeira. As dívidas têm destruído o sossego das famílias. Nesse momento de crise mesmo, quantas são as pessoas que vão ser pegas desprevenidas, sem uma poupança e com dívidas, e agora vão se tornar ainda mais desesperadas? E muitas vezes, porque o luxo de ontem é a necessidade de hoje. Nós queremos comprar, gastar. E nós vamos entrando e sendo enganados, iludidos pelo inimigo, que muitas vezes com propagandas tão bonitas, parece que fantasiosas, nos faz gastar e nos faz investir em lugar errado. E Davi foi ali. E o que é dívida, irmãos? Dívida é comprar o que a gente não precisa com um dinheiro que não tem para impressionar alguém que não se importa. Isso é dívida. Mas muitas vezes as famílias do povo de Deus têm sido assaltadas pelo inimigo porque não têm colocado a prioridade do reino e não têm entendido que todas as áreas da sua vida precisam louvar ao Senhor. Uma segunda área que o inimigo de Davi atacou, ele separou os cônjuges. O inimigo de Davi separou ele da sua mulher. Ele tem separado, irmão. Nosso inimigo também tem feito isso em nossas casas. Quantos são os casais hoje, os cônjuges, que têm sido separados física e emocionalmente? É engraçado isso, mas hoje nós vemos que o inimigo investe muito na separação. Nós temos visto que a separação tem sido uma coisa que tem se tornado banal. Há muitos com aliança no dedo, mas com divórcio no coração. O inimigo tem entrado nas nossas casas. E o diabo sabe que quão importante para Deus e quão honroso para o homem é o casamento. E ele tem atacado isso. E ele ataca de diversas formas. Olha que nós estamos hoje aqui ligados na internet, mas quantas pessoas têm perdido o seu casamento por falta de comunicação com a sua mulher? Irmãos, hoje nós estamos passando tempos de ficar em casa. E nós temos visto muitas pessoas falando que mas eu estou em casa e a minha mulher briga muito. Eles têm problema com essa tecnologia maravilhosa, tem destruído muitos casais, muitos relacionamentos. Casais que estão sempre no mesmo ambiente, mas não trocam uma palavra. E aí eu quero perguntar para você, será que o inimigo tem atacado a sua casa? E será que você tem deixado o inimigo fazer isso com você? Qual foi a última vez que você chegou para o seu marido e às vezes ele chegou em casa abatido, cansado, às vezes se sentindo derrotado, e você deu um beijo nele e falou: olha, meu amor, eu estou com você, nós vamos conseguir. Quando foi, marido, que você chegou na sua casa e muitas vezes a sua mulher estressada com seus filhos, com as coisas da casa, pensando nas coisas, e você deu um beijo nela e falou: meu amor, eu estou com você, qual é? O que você quer de mim? O que eu posso ajudar? Filhos, qual foi a última vez que você olhou para o seu pai e ele que sai todos os dias tentando te dar o melhor que ele pode e você simplesmente agradeceu? Irmãos, o inimigo muitas vezes tem entrado dentro das nossas casas e também roubado as nossas famílias de debaixo dos nossos olhos. A terceira coisa que o inimigo
roubou dele foi os filhos. Os filhos também têm sido atacados nos nossos dias. Como eu disse, a internet, as coisas, têm roubado a experiência de estar compartilhando. A gente não entendeu muito bem, mas a Bíblia fala em Provérbios 22:6, pais. Ela fala assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E eu acho que a gente não entendeu muito bem o sentido de ensina a criança no caminho em que deve andar. E não ensina a criança o caminho. Não é? Vai lá, olha, segue lá, vai na igreja. Não é isso. Ela precisa ver de você. Eu acho que a coisa mais empolgante para um filho ou para uma família, mais interessante, é quando o filho pode olhar para o pai e dizer assim: eu vou adorar o Deus que meu pai adora. Eu vou louvar o Deus que meu pai louva. Porque eu vejo Deus na vida do meu pai. Irmãos, nós temos que proteger, porque o inimigo tem lutado contra essas coisas na nossa casa. Uma quarta coisa é que ele tocou na saúde. Nós temos vivido isso. Muitas vezes isso pode ser uma justiça de Deus. A gente vê muitas pessoas falando sobre diversas teorias. Mas, irmãos, independente do que seja, muitas vezes nós temos que entender que a nossa saúde, nós nessa terra passaremos por dificuldades. E nessa hora vem a depressão, vem a angústia, vem a saúde emocional, vem todas as coisas. E nós precisamos nos fortalecer no Senhor. E o inimigo, nessa hora, irmãos, nessa hora de mais dificuldade, ele é muito astuto. Se nós olharmos na história de Davi, o que aconteceu? Ele chegou em Ziclag, todos estavam derrotados, todos estavam abalados, mas o inimigo colocou uma coisa ali ainda. Ele foi embora, mas deixou uma coisa ali, uma fresquinha de alguma coisa que atrapalhou muito eles. Eles, em vez de olhar os problemas que eles estavam... Então, voltando aqui, o inimigo cria contendas, irmãos. O inimigo criou contenda na vida daqueles homens. Em vez deles olharem para Davi e olharem para... Irmãos, nós temos tendo uma complicação com o próprio YouTube aqui. Peço perdão para vocês, mas vamos continuar, tá? O próprio YouTube está caindo aqui, não é a nossa internet, nem nada, mas vamos ver o que é depois. E aí, como eu voltava a falar, o inimigo criou contenda entre eles mesmos. Em vez deles buscarem o inimigo em comum e lutarem, eles começaram a lutar um contra os outros. Muitas vezes o inimigo faz isso no nosso lar. Nós esquecemos de lutar contra o nosso verdadeiro inimigo e começarmos a lutar uns com os outros. Davi estava naquela situação e os homens ficaram com vontade de apedrejar, porque olha como pode, eles caçaram um culpado. Irmãos, e nós muitas vezes fazemos isso. Nós temos caçado culpados e o culpado muitas vezes é a nossa mulher, o culpado muitas vezes é o seu marido, o culpado é os nossos filhos. Ah, esse menino não faz isso, o menino não faz aquilo. Ah, essa mulher não é assim, esse marido não é assim. Irmãos, e nós temos que entender que não é essa a solução. Então nós falamos dos problemas, agora eu quero falar da reação de Davi. Com a reação de Davi nós podemos aprender muitas coisas. E eu queria que você pensasse sobre essa reação. A primeira coisa que nós vemos em Davi, quando lemos o capítulo todo, é que Davi, a Bíblia fala lá, a gente leu aí, Davi fala assim: e eles choraram, e Davi chorou também, e a alma do povo estava amargurada. Mas aí, todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Irmãos, nós temos que aprender essa lição com Davi. Nós precisamos entender o que é nos fortalecer no Senhor. Davi, ele foi ali e se fortaleceu. Olha que Davi chorou, irmãos. E muitas pessoas têm deixado de chorar por coisas importantes. Muitas pessoas têm deixado de chorar. Chorar pelas suas casas, chorar pela sua família. E choram por tantas coisas, né? Muitas vezes ouvem um filme, veem um filme, choram. Ouvem uma música, choram. Choram porque o seu time não foi classificado. Eu tenho chorado muito por causa disso. E choram por tudo, mas perderam a sensibilidade de chorar pela sua casa, de chorar aos pés do Senhor pela sua família. E nós podemos chorar, irmãos, mas não pode parar aí. Davi se fortaleceu no Senhor. A primeira coisa que Davi chamou, e depois dessa história, se nós continuarmos a ler, você vai ver que Davi chamou ali e pediu o sacerdote que trouxesse o éfode, que era uma vestidura, uma coisa que eles vestiam para consultar o Senhor. E ele consultou o Senhor sobre o que ele deveria fazer. Nós precisamos colocar, como Davi,
o nosso problema nas mãos do Senhor. Se a sua casa, se a sua família estiver com problema, seja qual for, seja por causa da Covid, seja financeiramente por causa dessa crise, seja o que for, irmão, que as suas petições sejam conhecidas de Deus. Não fique apenas preocupado, irmão, chorando. Muitas vezes nós entramos nos noticiários e ficamos preocupados com as coisas assim. Meu Deus, vai todo mundo morrer. E que você parou? Quando foi que você parou e olhou e orou ao seu Deus e perguntou: Senhor, cuida de mim. Senhor, o que é isso? Senhor, fala comigo. Aquieta o meu coração. Irmãos, nós precisamos entregar o nosso... Nós precisamos entender qual é a razão das coisas de Deus na nossa vida. Davi fez isso. Irmão, ele não simplesmente ele se fortaleceu. Se fortalecer no Senhor, irmão, significa que ele não culpou a Deus pelo seu problema. Quantas pessoas, quando tem problema no mundo, são enchentes, catástrofes, e eles começam a culpar a Deus. Davi não fez isso. Ele não perguntou: por que eu, Senhor? Por que isso aconteceu comigo? Não, ele não quis saber. Ele quis falar: Senhor, Tu és a minha segurança. E ele fez duas perguntas ao Senhor: Senhor, eu perseguirei o inimigo? E eu vou alcançá-los? E o Senhor disse: sim, Davi, você vai. E ele orou, consultou a Deus e ouviu a resposta de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, eu quero falar sobre isso, sobre a resposta de Deus. Eu quero falar sobre isso, sobre a resposta de Deus para as nossas vidas. Deus tem uma resposta sempre fiel, sempre justa. Deus disse a Davi o seguinte: persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertarás. Quem vive pela fé pisa, irmãos, no terreno do milagre. Quando a gente vive pela fé, nós entendemos qual é o objetivo de Deus para as nossas casas. Irmãos, orar a Deus por objetivos banais, às vezes nós podemos orar e Deus não responder. A Bíblia fala que Deus ouve a oração, mas muitas vezes se licencia, porque a Bíblia diz: olha, vocês pedirem não recebem porque vocês pedem mal. Mas quando nós pedimos aquilo que é a vontade de Deus, irmãos, eu vou dizer para vocês, com certeza, a sua família, a minha família, é propósito do Senhor Jesus Cristo. Então toda vez que você tiver uma dificuldade, toda vez que você tiver uma necessidade em relação à sua família, ore, porque é intenção de Deus te abençoar. A família tua, a tua família é propósito do Senhor Jesus Cristo. Então ele levantou-se em direção à ação que Deus mandou ele fazer. A resposta de Davi, a resposta de Deus a Davi foi em relação àquilo que ele pediu. E a Bíblia fala que Deus disse assim: tudo libertarás. Não é uma pouca coisa, irmãos. Não é apenas uma parte das coisas. Quando Deus disse tudo, tudo libertarás. E aí talvez eu não sei o seu tudo. Você pode estar pensando que o seu tudo seja um problema financeiro. E eu digo: tudo Deus agirá. E talvez o seu problema seja um filho que está distante dos caminhos do Senhor, um marido que está distante de Deus, uma mulher que está distante, talvez uma separação. A Bíblia diz que Deus tudo restituirá. A Bíblia diz que Deus disse para Davi: olha só, persegue-o, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. E a Bíblia diz que Davi foi, irmão, porque tem uma passagem em Romanos 15:4 que diz o seguinte: porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Talvez a gente olhe as palavras da Bíblia e ficamos pensando assim: ah, mas isso foi para Davi. Não, isso foi para Moisés. Não, isso foi lá na vida de Daniel. Não, irmãos, Romanos está escrito que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito e para que nós tenhamos perseverança e esperança. Essa é a palavra do Senhor para você. Persegue, que tudo você vai recuperar. E Davi fez isso, irmão. Então eu quero te deixar aqui, já no encerramento dessa live, para não nos estendermos muito, eu quero deixar para você: não deixe a sua família abandonada, não deixe a sua família dispersa. Ore junto com a sua família. E muitas vezes nós temos feito isso, deixando a nossa família dispersa, mesmo perto um do outro, nós estamos distantes. Não faça isso, porque o inimigo não brinca em serviço. Eu quero falar para você: ele é o teu maior tesouro, a tua família nessa terra. É um presente de Deus para você.
E mesmo que você esteja em uma situação difícil, uma situação complicada, meu irmão, faça o seguinte, faça como Davi, não desista, não pare, se fortaleça no Senhor, corra atrás daquilo que é teu. Em terceiro lugar, como nós falamos, ouça o que Deus diz para você. Depois de você procurar Deus, Deus vai te falar e te confrontar a fazer alguma coisa. Então você precisa fazer. Como o pastor Natanael sempre diz, não adianta você ir ao médico e ele te passar um remédio e você não tomar e depois falar para o médico, médico, você não dá certo, você não funciona. Não. Você precisa tomar o remédio. O que o Senhor está pedindo para você? É o teu culto familiar? É a tua disposição a ensinar teus filhos? Seja o que for. Faça o que Deus te mandar. Irmãos, nessa história toda, muitas vezes na nossa casa nós estamos desesperados porque não sabemos para onde vai. Imagina que Davi naquela situação, os inimigos tinham roubado Ziclague, levado a sua mulher e levado para um lugar para ele nem sabia para onde. Mas ele ouviu a voz de Deus e saiu em busca dos seus. Ele saiu em busca dos seus. E quando você obedece a Deus, quando você se coloca na posição de obedecer ao Senhor, Ele abre caminhos para você. No meio da ida de Davi, Davi encontrou um egípcio que tinha sido deixado para trás por aqueles ladrões, por aqueles sequestradores. E Davi encontrou naquele egípcio a direção para achar a sua família. O egípcio indicou para ele a direção. Deus vai colocar pessoas na sua vida para te indicar a direção quando você o buscar. Quando você entender que é necessário ouvir a voz de Deus. E quando você chegar lá, irmão, a Bíblia diz que o texto termina dessa seguinte forma. Essa é a promessa de Deus para você. Presta atenção. O texto diz o seguinte, 1 Samuel 30:19. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também todo o despojo, tudo quanto eles lhes tinham tomado, Davi tornou a trazer. Essa é a bênção de Deus para você. Seja o que você tem perdido, seja o que você perdeu, Deus pode recuperar, se você buscar e entregar a sua vida na mão dele. Eu queria orar por você e pela sua família nesse momento, já encerrando essa live. Agradeço a todos que ficaram aqui, que participaram da live. Eu quero que você curta esse vídeo, não por causa de mim, mas por causa da palavra do Senhor na sua vida e também para propagar a palavra do Senhor, ajudar o nosso canal. Então se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, amém? E aí a gente vai ficando por aqui, mas eu queria orar por você e pela sua família nesse momento, amém? Então se você estiver aí, e se você estiver enfermo, se você estiver precisando de uma oração, se você está aí precisando e querendo entregar a sua vida a Jesus, aonde você está, você pode entregar a sua vida a Ele, amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu te peço, Senhor, que abençoe a vida do teu povo, Senhor, de todos esses que estão, Senhor, me vendo, me ouvindo, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por esse meio, a internet, Senhor, que nós podemos falar a tua palavra. Senhor, eu lhe peço, Senhor, que como tu agiu na vida de Davi, Senhor, tu possa agir na vida dessas pessoas, possa, Senhor, entrar e dar providência a cada uma delas, ó Deus, naquilo que elas necessitam, Senhor. Senhor, que o inimigo, Senhor, seja derrotado, Senhor. Muitas vezes o inimigo, Senhor, que tem tentado roubar o nosso lar, ó Deus, tentado roubar, ó Deus, separar dos casais, tem mandado enfermidades, tem muitas vezes atacado a área financeira das famílias. Senhor, repreende, Senhor, o inimigo nas nossas casas, ó Deus, e ajuda-nos a lutar pela nossa família, assim como Davi lutou pela família dele. Senhor, e livrou todos, ó Deus, e Senhor, foi vitorioso em Ti. Assim eu te peço, Senhor, e eu lhe peço uma bênção especial a cada um que está assistindo, Senhor. Esse é o meu desejo, Senhor, e é o desejo, Senhor, com certeza de todos que estão orando. E a palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então ouve a oração do teu povo, Senhor, ouve o clamor do teu povo, porque nós confiamos apenas em Ti. Senhor, nós trabalhamos com as nossas mãos, nós, Senhor, nos empenhamos com os nossos esforços, ó Deus, mas de Ti é que vem a vitória. Nós sabemos que Tu é o dono de tudo, Senhor. Então nos ajuda nesse momento. Lhe peço, Senhor, abençoa a nossa nação, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso mundo em geral, Senhor. Senhor, que Tu venha dar misericórdia ao povo que está sofrendo, Senhor. E que o povo, Senhor, possa se voltar a Ti e Te buscar, Senhor. Porque quando Te buscamos, ó Deus, Tu és fiel e justo para atender os nossos pedidos.
Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês e que o Senhor abençoe a sua família. Amém?